fazer um efeito neon no Photoshop? Como que você explicaria pra gente? Olha, um efeito neon, ele vai primeiro partir de uma imagem que você, óbvio, use como base para criar essas linhas do neon, né, ou essa textura que o neon vai ter. Por exemplo, uma primeira coisa, eu vou duplicar, né? Então agora eu estou numa cópia do layer. Uma Sim, primeira coisa que às vezes pode ser interessante fazer é eu transformar isso num desenho mais rígido, numa imagem mais de linhas mesmo, para eu ter linhas que possam gerar a faixa do neon, né? Eu estou testando aqui agora, tá? Também, eu não tenho uma receita de cabeça, então eu sim, estou testando junto para a gente ver no que a gente chega aqui. Então eu poderia pensar primeiro em tirar a cor dessa imagem. Eu vou tirar a cor usando um recurso chamado Black and White, porque com esse recurso Black and White eu consigo definir facilmente o que eu quero que fique mais branco, olha só, ou não. Tá vendo? Então eu estou aqui nos amarelos, ou estou nos azuis. Se eu quero o azul mais branco, se eu quero o azul mais preto. Então eu consigo fazer essa variação ou esse ajuste do contraste final que eu vou ter quando eu trabalho com esse black and white. Ok, achei que ficou interessante dessa forma. sim. Vou dar ok. Depois de fazer isso, olha que eu fiz isso na minha base, tá vendo? Se eu tivesse feito no meu background, eu já estava correndo o risco de estragar o meu original. Eu fiz Exatamente. na minha base. Fiz isso, eu vou duplicar. Eu gosto de ir duplicando porque eu não sei onde vai dar. Então, eu estou testando. Eu dupliquei isso. Nessa cópia, eu vou aplicar um filtro que fica aqui em Order, chama High Pass. O que esse High Pass faz, olha só, é extrair isso, tá vendo? A borda, criar um volume na borda, nas bordas do que a imagem tinha. Então, quanto menor, mais fraco, quanto maior, mais forte esse volume da borda. Esse volume ele pode me ajudar a criar nitidez na imagem depois, principalmente nessas bordas onde eu vou querer chegar ali com algum efeito de luz ou de neon, alguma coisa assim. Vou deixar isso daqui guardado, estou desligando a visibilidade dele. Sim. Esse outro layer, de novo, vou duplicar. Enquanto eu estou testando, eu estou só duplicando e fazendo testes. O Photoshop tem um filtro na Blur Gallery dele. Deixa eu abrir. Na Blur Gallery, não, desculpa. Na Filter Gallery. Que é justamente um efeito para neon. Acho que ele fica no Stylize, Glowing Edges. É um outro efeito que cria essa possibilidade de brilho nas bordas. Você vê como ele pegou só as bordas e deixou esbranquiçado agora? Exatamente. E aí eu posso vir aqui e determinar a espessura dessa borda, o brilho dela Ah, e a suavização, né? Um smoothness, para não ficar tão craquelado, não ficar com tanta textura. Ó, já ficou interessante, vou dar OK. Aí o que eu posso tentar extrair daqui? Bom, eu preciso de cor. Eu não sei com que cor eu quero esse neon. Vamos lá, eu vou tentar agora aqui, nesta minha versão em preto e branco, aplicar uma cor diferente para essa imagem. Eu vou entrar aqui no Hue Saturation, vou ligar o Colorize, puxar a saturação e mexer no Hue. Que cor eu quero? hum. Eu gosto muito do azul. Vamos ver. Vamos ver, vou deixar por aqui. Eu gosto muito dos azuis, dos violetas também. Deixa eu deixar aqui Exatamente. mais luminoso. Deixa eu ver. Não, menos. Deixa o fundo escuro. Fiz isso. Daqui o que eu vou fazer? Deixa eu tirar esse meu layer do meio. Eu vou tentar misturar isso com a imagem original, que eu não quero perder a imagem original. Eu quero tentar adicionar isso à imagem original. Então, nessa cópia que eu fiz, eu vou tentar usar agora um Blend Mode. Olha só, os Blend Modes são maneiras de você misturar o que está por cima com o que está por baixo. Então, cada modo vai trazer algo à tona. Então, o que eu estou tentando buscar aqui é, eu consigo recuperar a coloração ou alguma coisa da imagem original enquanto eu deixo um pouco de luz por cima? Digamos que eu goste disso aqui, ó, Luminosity. Uhum. Dá um efeito bacana. Eu começo a ver mais luz aqui.
Aí eu vou pegar aquele outro layer que eu fiz por cima com o efeito neon e eu vou tentar buscar aqui no Blend Mode um Blend Mode que traga essas linhas para mim por cima da imagem também. Olha só. Qual que eu vou querer? Eu quero a linha sobre a imagem. Eu acho que talvez o screen me dê alguma coisa interessante, mas eu gosto do Color Dodge, porque parecem linhas de luz nas bordas. Só que Exatamente. o que eu não estou gostando aqui agora é que eu perdi um pouco do movimento do moinho. Deve ser um moinho isso, se eu estiver falando certo, de um É o farol. moinho mesmo. É o Mas eu moinho. perdi o movimento dele. E eu quero recuperar um pouco na luz, porque se eu tenho uma luz, algo, um moinho em movimento, eu estou colocando luz, a luz estaria em movimento. Então eu teria um rastro dessa luz. Então o que eu vou fazer? Eu vou no Filter, agora sim eu vou no Blur Gallery. Eu vou trazer aqui, por exemplo, o Spin Blur. Eu estou no meu layer de luz, aquele em que eu apliquei o efeito neon, né? O efeito Glowing Edges. Então eu vou abrir aqui esse Spin Blur. O Spin Blur é um efeito que cria, como o nome diz, um desfoque de rotação, de movimento. Então eu estou ampliando aqui ele. E eu posso ali do lado direito, no Spin Blur Angle, controlar a intensidade. Quanto maior for esse valor em ângulo, mais intenso vai ficar o resultado desse Spin Blur. Eu espero aqui é que eu vá ter uma imagem mais rabiscada, com aquele efeito de glow que eu coloquei por cima, assim que ele atualizar o preview. Vamos Esses ver. efeitos de blur que estão nessa Blur Gallery, eles são efeitos mais pesados de se processar, são efeitos que manipulam demais os pixels da imagem. Então, eles normalmente demoram um tanto para processar e você conseguir extrair um resultado final deles, principalmente dependendo também do equipamento, da potência de processamento do equipamento e tudo mais. Eu vou dar OK aqui para ver se ele fecha o processamento e volta para a imagem, para eu poder ir finalizando, que eu acho que com 50 vai ficar interessante. Então, se eu for ver, antes de eu ter esse layer de movimento por cima, estava assim, com esse layer com mais luz que eu acabei criando, olha só, eu trouxe luminosidade para a imagem que eu tinha perdido. Exatamente. E de qualquer maneira, eu ainda posso trazer a nitidez, que talvez eu queira com aquele layer de nitidez que eu criei anteriormente, que é esse daqui. Se eu mudar o blend mode dele para overlay, por exemplo, é um ajuste mínimo, mas se você reparar bem, olha, deixa eu aproximar. Assim é como ela tinha ficado sem ele. Assim é com a nitidez devolvida para a imagem. Sem a nitidez e com a nitidez. Que eu preparei antes por aquele layer que eu fiz com o filtro High Pass. E só para finalizar, eu colocaria aqui por fim um layer de ajuste, porque nesse layer de ajuste, deixa eu puxar aqui os parâmetros dele, eu posso intensificar ainda mais o quanto eu quero dessa luminosidade, eu devolver um pouco daquela luz do céu azul que estava no fundo. Enfim, quando se pensa em neon, acho que se pensa não nisso 100%, mas um pouco nisso, mas tem muito do efeito de neon aí também, ou dessa questão de trazer luz para linhas finas, bordas, com algumas técnicas ou alguns recursos que eu aqui na minha cabeça fui pensando na hora que trariam luz. Tá? Como eu falei, eu não tenho nenhuma receita pronta na cabeça que faça neon. Isso a gente vai no YouTube e descobre várias. Eu espero que tenha sido legal também para quem estiver assistindo, que essas pequenas dicas sirvam para ajudar já no dia a dia, porque são pequenas dicas, mas um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a gente vai aprendendo cada vez mais também, né? E, enfim, espero que sim, as pessoas percebam a importância de aprender a trabalhar com software dessa maneira tão natural como eu proponho e que ao fazer o curso de Photoshop elas consigam alcançar isso, né? Se tornarem conscientes do Photoshop e de tudo que ele pode fazer e consigam dali para frente trabalhar com ele sem titubear, né? Pisando em solo firme, sabendo o que está fazendo, que é o mais importante para você ter segurança no dia a dia, no seu trabalho, na arte que você produz, enfim, seja no que for. É,